E a primeira delas é a Lei do Mercado de Capitais. A Lei do Mercado de Capitais é uma lei que foi sancionada nos anos 70, mas cuja realidade criminal só surge bem depois, só surge quando esta lei é alterada para que ali se incluíssem novos artigos, entre os quais tipos penais relacionados à proteção do mercado de capitais. Importante falar dessa lei, ela se coordena com a lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, a 7492 de 1986, e uma lei que aqui também analisaremos. Né? E para começar esta análise, vejamos, portanto, creio que vocês já estão vendo na tela aí, vejamos, portanto, o que se apresenta como importante nessa legislação. Mais relevante na lei de mercado de capitais, para que nós possamos adequadamente interpretá-la, compreendê-la. Então, para começar, falaremos um pouco do alcance dessa lei, depois das questões dos crimes em espécie e também dos seus aspectos processuais. Nós tentaremos fechar esse tema aqui em 2 blocos de meia hora, para que nós fechemos o tempo de 1 hora tratando da Lei 6385 de 1976. Então, alcance da lei, crimes em espécie e os aspectos processuais. Por onde é que nós começamos? Pelo alcance mesmo dessa legislação, que é uma legislação que, como eu disse, se relaciona com o tema do sistema financeiro. Por quê? Porque o mercado de capitais ele pode ser vinculado a uma das facetas, pode ser considerado uma das facetas do sistema financeiro. E o sistema financeiro, à luz da Constituição, na parte do nosso texto constitucional, que lida com a ordem financeira, já apresenta a ordem econômica financeira como algo de interesse da União, para a promoção do desenvolvimento equilibrado do país, para que nós tenhamos condições, tanto o Estado quanto a iniciativa privada, o mercado, os agentes econômicos tenham condições de promover o desenvolvimento nacional de forma equilibrada. Nós poderíamos atualizar essa linguagem para dizer de forma sustentável, de modo a que todos os interesses, as expectativas, não só da coletividade, das pessoas comuns, mas também, evidentemente, dos agentes de mercado. Então, o sistema financeiro nacional é estruturado com esta finalidade, segundo o artigo 192 da Constituição, e na análise dos bens jurídicos que são tutelados por esse tipo de legislação, é importante que a gente compreenda como se organiza o sistema financeiro. Então, a gente pode dizer que o sistema financeiro é formado por nichos, certos nichos, muito específicos para atividades econômico-financeiras, como, por exemplo, o mercado monetário, que fica a cargo, sobretudo, do Banco Central, o mercado de câmbio, mercado de troca de moeda brasileira por estrangeira e vice-versa, o mercado de crédito, muito importante para a promoção da atividade econômica, para facilitar a aquisição de habitação, etc. O mercado de capitais, onde está aqui o nicho que nos interessa neste momento, o mercado de valores mobiliários, seguros privados, ou seja, a atividade das seguradoras, que garantem o patrimônio por meio do pagamento de certos valores, e é uma atividade extremamente importante que também que se integra ao que nós chamamos amplamente de sistema financeiro. O mercado de previdência privada também, ou previdência fechada, e todos esses 6 segmentos se põem gravitando em torno deste grande sistema financeiro, que é o sistema financeiro brasileiro.
certo? Então, quando nós estivermos em busca do bem jurídico, devemos olhar a partir dessas múltiplas facetas do sistema financeiro nacional. Vocês podem ver aí um quadro que é do Banco Central, em que se identificam os vários agentes do mercado, desses mercados, e as entidades que cuidam da parte normativa e da parte de fiscalização. Então, na primeira linha aqui, vocês veem o Conselho Monetário Nacional, vocês veem a CNSP e o CNPC. Esses conselhos, eles têm um papel de normatização do sistema, embora os órgãos de fiscalização também o façam, né, na sua atividade de órgãos componentes do sistema financeiro nacional e com seus vários segmentos que vocês podem ver aqui. Ó. Então, por exemplo, quanto ao Conselho Monetário Nacional, ele está acima do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários e regula esses setores aqui, dessas três primeiras colunas, sendo que a Comissão de Valores Mobiliários fica prioritariamente com os temas de Bolsa de Valores, tá vendo aqui? Bolsa de Valores, embora também cuide das corretoras de valores imobiliários, certo? Ao passo que no campo da SUSEP, seguros privados e da Previdência Complementar, são outras as instituições e outros os regulamentos feitos em cada um desses nichos específicos. Então, é uma tabela cuja fonte que eu extraí do site do Banco Central para facilitar a compreensão de todos vocês, para que nós enxerguemos onde se coloca esse tipo de legislação. Então, quando nós formos falar de sistema financeiro nacional do ponto de vista da lei do colarinho branco, essa lei tem uma feição mais ampla, né, do que a lei de mercado de capitais, porque a lei de mercado de capitais se coloca nesse nicho onde está a atuação da Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia federal. Okay? Então aí está um conceito de instituição financeira, um conceito que nos auxiliará para percebermos que, mais uma vez, há uma relação entre uma lei e outra, a 7492 e a 6385, que é o nosso objeto de estudo agora, na medida em que ali está definido o que é uma instituição financeira, e em se definindo o que é uma instituição financeira, vemos lá na parte final, nessa parte final, que pode ser uma pessoa jurídica, de direito público ou privado, que tenha como atividade principal, algumas ali indicadas, ou a custódia, a emissão, a distribuição, a negociação, a intermediação ou a administração de valores mobiliários. Então, isso já nos permite identificar aí, de fato, nosso nicho, que é o nicho da CVM, é o nicho dessa lei 6385 de 1976, certo? Então, é importante que nós partamos desta perspectiva aqui de que estamos cuidando de instituições financeiras concretamente, certo? Muito bem. Passando ao próximo ponto, vejamos a estrutura da Lei de Mercado de Capitais, ou Lei do Mercado de Capitais, que é a 6385 de 76. Tem um erro aqui, né? Essa lei é uma lei que, primeiro, cria a Comissão de Valores Imobiliários, cria a CVM, que, como eu disse, é uma autarquia federal, e por ser uma autarquia federal já nos faz lembrar daquela regra do artigo 109, inciso 4 da Constituição, que estatui que os juízes federais têm competência para processar e julgar os crimes praticados contra bens, interesses ou serviços da própria União e também de suas autarquias, empresas públicas, etc. Então, a 6385 de 76 tem esse papel, certo? Aqui é 6385. O outro aspecto é o aspecto seguinte na formatação da lei, é esse aspecto do estabelecimento das competências, né? Estabelecimento de competências que são as competências próprias da CVM, aqui, que são importantes para essa atividade
do fiscalizador, dos órgãos de fiscalização. Também existem regras sobre as sanções administrativas que são estabelecidas para quem violar as regras que regem a atividade, devem reger a atividade das corretoras de valores imobiliários. E, por fim, no último segmento que eu separei, embora não seja essa a ordem no texto legal, a tipificação dos crimes contra o mercado de capitais. Então, esse aqui é o nosso foco, né? Esse é o nosso foco, a tipificação dos crimes contra o mercado de capitais. Muito bem. No artigo 2º da lei existe uma definição importante, e para economizar tempo nós não vamos nos demorar aqui, mas observem o que é que são valores imobiliários. Então aqui existe uma definição do que são os valores imobiliários, uma redação que foi dada a esse artigo pela Lei 10.303 de 2001. Então ali, por exemplo, estão as ações, as debêntures, os bônus de subscrição, cédulas de debêntures, certificados de depósito de valores imobiliários e assim por diante. Uma série de elementos, objetos materiais das condutas de que trata a lei na perspectiva penal, inclusive. Certo? O artigo 5º é o artigo que define a existência da CVM lá em 1976. Então, a Comissão de Valores Imobiliários, de novo, é uma entidade autárquica, agora vinculada não ao Ministério da Fazenda, que já não existe com esse nome, mas sim com o Ministério da Economia, que tem sua personalidade jurídica e é uma autoridade administrativa que é independente e que tem esse papel fiscalizador nesse nicho de mercado, ou seja, nesse nicho do sistema financeiro nacional, tendo várias competências que são definidas aí no artigo 8º, entre elas uma competência de regulamentação. Isso nos chamará atenção para as questões de compliance, de conformidade, de observância por parte de pessoas jurídicas, sobretudo delas, de certas regras do jogo. Essas regras do jogo devem ser atendidas, devem ser devidamente cumpridas, e deve haver uma série de mecanismos que componham a política de compliance das empresas para que não haja violação desses compromissos que possam resultar na necessidade de fiscalização pela CVM, inspeções das companhias abertas, como se vê aqui no inciso 5º, ou pior, a imposição de sanções administrativas, que são essas que aparecem aqui no artigo 11, e que podem ir de uma simples advertência, passando por multa, chegando até a proibição temporária de praticar certas atividades em relação aos integrantes do sistema do mercado de valores imobiliários, inclusive também podendo se atingir não só a pessoa física, como a pessoa jurídica, com medidas que podem ser genericamente chamadas de debarment, ou seja, a interdição ou a proibição de exercício de certas atividades naquele campo do sistema financeiro, especialmente no campo dos mercados, dos valores imobiliários, certo? Então é importante aqui que nós percebamos essa possibilidade, essas medidas muito, muito graves, como essa aqui, por exemplo, né? Inabilitação temporária, até 20 anos para o exercício de atividade de que trata essa lei. Certo? Então, para evitar essas sanções, compliance, políticas internas de compliance. Bom, uma vez que a CVM, na sua atividade cotidiana, rotineira, identifica alguma infração administrativa, ela realizará o processo administrativo sancionador, que resultará na aplicação daquelas sanções, ou poderá fazer um acordo administrativo em processo de supervisão, que é mais ou menos uma leniência. Tanto a CVM quanto o Banco Central podem fazer esse tipo de acordo. Eventualmente, essas infrações administrativas poderão também ser crimes. Se forem crimes, é o que nos interessa agora, se forem crimes, aí então a CVM deverá reportar essas atividades ilícitas, essa conduta supostamente ilícita, para o Ministério Público, a fim de que o Ministério Público possa proceder à ação penal. Mas notem que o artigo 12 diz o seguinte: quando o inquérito que se trata aqui é o inquérito administrativo conduzido pela CVM, conclui pela ocorrência de crime de ação pública. Então, isso não quer dizer que será um crime contra o mercado de capitais. Pode ser um crime qualquer, digamos. Falso testemunho. No curso
do procedimento administrativo, alguém cometeu falso testemunho. Ou no curso desse processo administrativo, alguém cometeu uma fraude documental, um falso documental. Ou no curso desse processo administrativo, ou no processo de fiscalização, ou antes dele, alguém tentou oferecer propina ou ofereceu propina a um agente da CVM, um funcionário público da CVM, uma autoridade da comissão. Nesse caso, são crimes de ação pública e a CVM está obrigada a reportar. Como também estará obrigada a reportar no caso dos crimes relacionados à própria violação dos valores mobiliários, do mercado de valores imobiliários, do mercado de capitais. Certo? Então, essa obrigação da CVM, que é originária na lei, outrora se referia apenas aos crimes outros que aparecessem no curso uma desobediência, por exemplo, no curso das atividades, das competências, do exercício das competências da CVM, e agora se entende como uma regra mais ampla.